Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora Zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Há mais de 50 anos, o Sindicato dos Metalúrgicos trabalha pelo progresso da cidade. Há décadas, a categoria metalúrgica reforça seu poder de compra e estimula o comércio. Conheça mais nosso sindicato. Sede própria, são 7 andares repletos de serviços à categoria. Clube de Campo fica no Parque Primavera e é frequentado por milhares de trabalhadores. Escola de Formação Profissional, ao lado da nossa sede, no centro. Ginásio poliesportivo no Clube de Campo, palco consagrado de grandes eventos. Parque aquático no clube, excepcional conjunto de piscinas para crianças e adultos. Sindicato dos Metalúrgicos, força viva em prol do progresso de Guarulhos e região. Boa noite, está no ar o programa Voz do Trabalhador. A você, minha amiga, meu amigo, muito obrigado pelo carinho e o prestígio da sua audiência, que hoje está muito legal. Vamos falar de comunicação. Sabe, tem as histórias bacanas, a gente escuta aqui, por que nem se comunica, se estrumbica, o velho guerreiro, Chacrinha, lembra dele? Sempre com esse jargão aí. E na verdade é o seguinte, se você não se comunica bem, você não consegue ter um bom relacionamento em nenhum âmbito, no trabalho, familiar, entre amizade, não tem como. E vamos falar de comunicação. Para isso, nós estamos recebendo hoje a doutora Márcia Menezes, fonoaudióloga, que vai nos falar sobre comunicação e os mistérios da comunicação e grandes dicas para você aí que tem dificuldade de se comunicar. Boa noite, doutora Márcia. Eu que agradeço, Júlio, estar aqui mais uma vez com vocês no programa, né? Voz do Trabalhador, o nome já é sugestivo, a Voz do Trabalhador, e falar um pouco mais sobre comunicação, que é isso que você disse, né? A comunicação está presente na nossa vida desde quando a gente nasce até quando a gente morre, é o que nos acompanha do primeiro choro ao último suspiro. Verdade. E a gente precisa lembrar que ela existe, Dá uma né? atenção muito especial a isso, a gente né? às vezes ignora, hipovaloriza esse recurso, né? Bom, para quem já conhece a Márcia, que acompanhou o programa, já que ela participou aqui, eu vou falar um pouco porque se for dar o currículo da Márcia, um bloco do programa vai embora. Mas, resumidamente, a Márcia, ela ministra cursos de oratória e relacionamento interpessoal para diferentes segmentos sociais, como sindicato, político, empresarial, educacional, religioso, atua como coach de comunicação. Ela é fonoaudióloga há 20 anos, é consultora em comunicação, mestra em distúrbios da comunicação humana pela PUC São Paulo, doutora em ciências pela Universidade de São Paulo, tem formação em coach pelo sistema ISO. Ela atua como professora universitária desde 1996. Isso resumidamente. Para a gente tocar o programa, senão a gente não segue, né? Mas você podia omitir as datas, né? Porque você está entregando uma idade desse jeito. Eu acho que não. Eu acho que é legal falar da data, porque isso mostra quando uma pessoa ela é bem resolvida, quando ela é uma pessoa feliz, com uma pessoa que se conhece e sabe se comunicar e cria com a comunicação um elo de harmonia entre vários segmentos, porque mexer com política é difícil, sindicalismo é difícil, mas está aí a jovialidade, embora tantos anos de experiência, mas mostra a jovialidade que você tem, Márcia. É bom que se destaque isso, porque obrigada, a gente Ju. falar, comunicar é muito importante. Quando falo em distúrbio, eu vou até já adiantar um pouco, já pegando o seu gancho de idade, existem pessoas que você vê assim, muito caladas, quietas, frustradas, que não consegue colocar para fora, falar o que sente. Ela sabe o que ela está sentindo, mas não consegue interpretar em palavras e colocar para fora esse sentimento.
isso também interfere, isso é um ponto muito perigoso, a não comunicação daquilo que está sentindo, não exteriorizar tudo isso através da fala. É complicado isso nos dias de hoje. De uma maneira geral, falar de si é muito difícil, até porque às vezes as pessoas não têm tanta consciência nem clareza do que realmente elas estão sentindo. Mas eu acredito que exista também, fora uma questão mais emocional, de autoconhecimento, porque o processo do autoconhecimento não é um caminho fácil, é um caminho difícil. E você precisa ter coragem, porque cada vez que você abre uma portinha do autoconhecimento, às vezes você encontra algumas coisas que você não gostaria de ter, né? de se deparar. Mas fora essa questão mesmo do autoconhecimento, de saber das emoções, muitas vezes você quer transmitir alguma coisa, você quer dizer alguma coisa e você não acha nem as palavras corretamente e nem a forma pelo qual você consegue dizer que está com raiva, que está triste, que está feliz. Tem pessoas que têm dificuldade, a gente encontra às vezes crianças que a única forma de expressão é o grito e o choro, porque ela não consegue expressar, dizer, estou com raiva, não gostei, me sinto incomodada, eu não quero isso. E aí ela parte para, eu estou falando de crianças falantes, inclusive, né, de 5, 6, 7 anos. E aí elas partem para um grito, choro ou alguma condição de agressividade. Isso, criança. Jovem, acontece a mesma coisa. Então, principalmente na adolescência, né, que é bem complicado. Quando você não consegue usar o recurso da comunicação, uma das saídas é você ser agressivo. Ou você agride verbalmente ou fisicamente, ou até o não falar também é uma atitude de quê? De agressividade. Assim, eu não quero, eu me recuso, eu ignoro. E isso ofende o interlocutor. Tem também aquelas questões, por exemplo, na gagueira, né? Então, a pessoa, quando ela tem um distúrbio realmente diagnosticado, ela percebe que ela tem, o que há uma tendência de você fazer? O processo de evitação. Então, o que é a evitação? Toda vez que você tem que se colocar numa situação de comunicação, você muda a estratégia. Então, não vou falar, eu vou escrever. Não vou falar, eu vou pedir para que alguém me represente. Eu não vou falar tudo que eu tenho para falar. Eu vou falar só um pouquinho. E não é porque a pessoa não tenha conteúdo, é porque realmente aquela situação causa muita frustração. E o que a gente precisa alertar as pessoas é que você não precisa sofrer a vida inteira com isso. Tem como minimizar todos os distúrbios da comunicação com tratamento fonoaudiológico, né? Deixa eu entrar no assunto um pouco mais doméstico. Você que é mãe, que no outro programa ela estava grávida, a barriguinha estava grávida, vamos ver que está bem? 9 meses já, está bem, está ótimo. Você é uma profissional, você além é mãe, é esposa e dona de casa. Quando fala dona de casa, como ela lava, passa, cozinha, mas tem que administrar uma casa, né? Então, ou seja, são multitarefas. A gente percebe que no dia a dia, no cotidiano, hoje, das pessoas mais comuns, existe um problema sério de comunicação. O marido geralmente chega estressado da rua, a esposa está em casa também com estresse com as crianças, com as contas para pagar, para administrar as coisas da casa, e às vezes não consegue se comunicar, acaba gerando atrito. Sim. Como resolver, assim, para quem está nos ouvindo agora, que caminho, como buscar, como solucionar esse problema de comunicação dentro da família hoje? Então, hoje em dia, antes, a fonoaudiologia e o coach de comunicação era muito específico para questões muito mais profissionais. Hoje em dia, a gente tem atuações que é o life coach, que é você trabalhar com assuntos realmente da vida pessoal, porque a comunicação ela está presente em qualquer processo de relacionamento interpessoal. Então, se você tem um processo de dificuldade em se comunicar na família, você tem como ser auxiliado com relação a isso. Uma das coisas é diagnosticar que tem um problema, porque muitas vezes a pessoa demora para perceber que aquilo é um problema. E aí percebe que o clima não está bom, mas também não tem uma atenção de, olha, é um problema de comunicação. Na minha casa é muito engraçado, porque a hora do jantar,
muitas vezes é a hora que nós todos nos encontramos. E a minha filha está com 10 anos. E aí ela acaba querendo jantar só pelo simples fato de se alimentar e voltar para as atividades individuais dela, que é eletrônico. Então, ou é os youtubers da vida que ela gosta de assistir, ou é um jogo da internet, e aí ela acaba de jantar e a gente fala, não levanta, não levanta da mesa, espera um pouco, conta para mim como é que foi o seu dia. Porque este momento, e é muito engraçado, já virou brincadeira na minha casa, porque a gente senta na mesa e aí começa, quem vai contar primeiro como é que foi o dia? Mas é um mínimo momento, é para estimular, olha, é muito interessante essa individualidade dos relacionamentos, no sentido de embotamento, você acaba entrando para o seu mundo e fica nele, porque as preocupações existem. Os interesses são outros, mas se você não criar na tua casa, no teu trabalho, no seu estudo, um momento, e não precisa ser momentos longos, mas momentos mínimos de comunicação, de perguntar para o outro, conta para mim como é que foi o seu dia, o que você mais gostou de fazer hoje, por que você está quieto? Até uma pergunta, por que você está quieto? Mesmo que a resposta seja nada. Mas o outro precisa entender que você está interessado. E o grande problema nos relacionamentos é que a preocupação com o interlocutor às vezes é tão pequena, então fica cada um muito preocupado consigo, com os seus problemas, com a sua dificuldade, com a sua falta de tempo. O relógio é um inimigo da comunicação. Ele é o inimigo da comunicação, porque a comunicação, ela tem o tempo certo. Se você passar muito e falar demais, dá problema. Se você é muito restritivo e fala de menos, você também tem um problema. Então, administrar essa coisa do tempo, de eu preciso abrir este espaço, de conversar com o meu amigo do trabalho para perguntar. E olha, não é só perguntar, é parar para escutar. Eu acho que a maior dificuldade está em escutar. Quem não escuta não consegue se comunicar também, né? Não é um bom comunicador. Não existe a comunicação sem o ouvir. A comunicação é a entrada e a saída. A comunicação, ela tem que ter toda essa receptividade, essa entrada ativa e atenta, porque não é só você ficar parado perto de uma pessoa, escutando o que ela tem para falar, já pensando na resposta que você vai dar quando ela terminar de falar. Ou não tendo paciência para esperar a pessoa terminar de falar. Isso é um grande problema hoje que a gente vive. Então, a escuta, ela tem que ser uma escuta generosa, ela tem que ser uma escuta em que você está realmente prestando atenção no que a pessoa está falando. E se você não tiver tempo, avise a pessoa. Olha, eu gostei do que você disse, eu me interesso, eu só não consigo falar com você neste momento. É mais educado do que simplesmente você falar, não, é isso mesmo. E fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o que aquela pessoa acabou de dizer. Nós temos amigos, né? Eu acho que todo mundo tem aquele amigo que fala, e na hora que você vai falar, ele fala, não, agora eu preciso ir embora, né? Agora acabou meu tempo. Ou atropela a sua fala e não deixa você concluir. Ou você não termina de falar e ele já está falando que ele também vivenciou alguma coisa. O que eu sinto é uma carência, Júlio, uma carência generalizada das pessoas de se comunicarem. E se comunicarem bem, porque quanto menos você se comunica, pior você fica. Exatamente. Então, você não ter essa habilidade já é uma coisa nata. Tem os bons comunicadores. E tem simplesmente comunicadores. E tem os comunicadores. Pronto. E aí, todo mundo tem a condição de ser um comunicador melhor. Essa é a beleza da comunicação. Não é porque você não nasceu um bom comunicador, é que você vai morrer um mau comunicador, né? Ou então assim, eu sou ruim e vou ser ruim a vida inteira. Não é assim, todo mundo tem um estilo, todo mundo tem um jeito especial de ser, isso é estilo pessoal, e eu sou contra aqueles cursos, aqueles treinamentos que acha que a pessoa tem que moldar imitar, naquele... tem que imitar.
A gente vê muitos colegas que dão curso de oratória e fazem o treinamento de oratória, que eles são excelentes comunicadores e meio que querem que os seus seguidores, os seus alunos o copiem e façam exatamente daquele jeito. Não acredito nisso. Eu acho que cada um tem o seu estilo, tem a sua forma. É descobrir o potencial que a pessoa tem de bom. E seguir. Tem pessoas que são mais objetivas mesmo, e aí não adianta você querer que elas sejam prolixas, porque elas não serão. Tem pessoas que são mais emotivas e têm um discurso mais emotivo, e aí você tem que ter esse estilo. Só que você precisa descobrir e treinar o que ela não tem. Porque a questão é o seguinte... O que atende melhor não precisa, O que ela tem de bom, ela já tem de bom, tá ótimo, continue assim, vamos reforçar. Agora, o que você tem que não é tão bom assim e dá para treinar e dá para melhorar? Como comunicação é um comportamento aprendido, você não nasce falando, você fala depois de um ano, né? Depois de um ano que a gente nasce e fica lá naquela interação com o grupo é que você acaba falando. E desenvolve a comunicação para o resto da vida. Então, a partir do momento que você se predispõe a melhorar nos aspectos que você não é bom, e eu estou dizendo você, mas eu estou dizendo todos nós, porque eu também tenho as minhas preferências de comunicação e preciso treinar naquilo que eu também não sou tão boa assim, é esse o caminho, é esse o convite. E aí você gera menos violência, você melhora a eficácia, você se torna menos violento. Teve um congresso aqui em São Paulo, há uns 4 anos atrás, da Sociedade Brasileira Americana de Fonoaudiologia. E uma das coisas que eles falaram é exatamente isso, as pessoas que se comunicam melhor tanto são menos violentas, quanto elas sofrem menos violências do meio. Porque a habilidade de comunicação, ela consegue garantir a eficácia do relacionamento. Então, se você é um bom negociador, se você é um bom orador, mesmo nas pequenas coisas, você resolve melhor os problemas. Você está me dizendo que quem consegue se comunicar melhor mantém mais o equilíbrio emocional? É isso, ele faz parte do equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional, ele tem uma série de condições que te proporcionam eficácia e sucesso, e uma delas é a comunicação. Gente, o primeiro bloco já foi. Tá vendo como quando se comunica, como é gostoso se comunicar, o tempo passa rápido demais, é muito rápido. Vamos fazer uma pausa e voltamos já, porque eu quero saber, com o advento da internet, tem prejudicado, até onde tem afetado a comunicação interpessoal. Voltamos já com o programa Pausa do Trabalhador. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, é sério? Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não, tem dias que isso tá para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho.
body cold in the stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate when you haven't any shoes on your feet and your clothes in the specker and you look 30 pounds overweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you it's about evermore. But your hand into that, rat-a-tat, at your window. At the window. See how the lights out the door. Fall. Money makes the world. The world. The world. Money makes the clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little, money, 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 money. Now do you get it? What do about it makes the world go round. A história já mostrou que unidos a gente enfrenta qualquer problema. Não vai ser um mosquito que vai nos derrubar. Tem revolução que começa nas ruas. Esta vai começar dentro de casa. Vamos virar este jogo. Vamos virar esse jogo. Virando garrafas, pratos de plantas, pneus velhos e todo recipiente que possa acumular água. O time da Ambev já está fazendo a sua parte. Propagandas vão dar lugar a cartazes informativos. Assim como este comercial, que era para ter um dos produtos da Ambev, mas deu espaço para este movimento. Se a gente se unir, eles não vão mais reproduzir. Pior que água parada é você parado. Vamos virar este jogo. Ambev, juntos por um mundo melhor. Há mais de 50 anos, o Sindicato dos Metalúrgicos trabalha pelo progresso da cidade. Há décadas, a categoria metalúrgica reforça seu poder de compra e estimula o comércio. Conheça mais nosso sindicato. Sede própria, são 7 andares repletos de serviços à categoria. Clube de Campo, fica no Parque Primavera e é frequentado por milhares de trabalhadores. Escola de Formação Profissional, ao lado da nossa sede, no centro. Ginásio poliesportivo no Clube de Campo, palco consagrado de grandes eventos. Parque aquático no clube, excepcional conjunto de piscinas para crianças e adultos. Sindicato dos Metalúrgicos, força viva em prol do progresso de Guarulhos e região. Estamos de volta com o programa Voz do Trabalhador e antes de voltar aqui com a doutora Márcia, nós vamos ouvir a palavra do nosso presidente. Fala, Pereira. Olá, amigos e amigas. Quero aproveitar aqui hoje o programa Voz do Trabalhador para falar um pouco dos 53 anos do nosso sindicato. O sindicato que nasceu em 1963, teve um período difícil na ditadura militar, teve intervenção militar, teve intervenção por parte dos sindicatos metalúrgicos de São Paulo, mas depois voltou às mãos do povo de Guarulhos, dos trabalhadores metalúrgicos de Guarulhos. E continuando esse trabalho desde 63, hoje é um dos grandes patrimônios do movimento sindical dos metalúrgicos no país, construído com o dinheiro dos trabalhadores. Então, nesses 53 anos, nós temos que comemorar a construção e o avanço dentro da categoria e mesmo do patrimônio do sindicato, mas não temos o que comemorar com alegria, que seria ter todos aqueles que ajudaram, principalmente a construir esse sindicato, principalmente nos últimos anos, estaria trabalhando, empregado, sua família tendo emprego. Infelizmente, isso nós perdemos e vamos lutar junto à sociedade para reconstruir. Eu tenho certeza que se o povo estiver junto, se os metalúrgicos abraçar a causa, estiver junto com o seu sindicato, nós vamos reconstruir o Brasil, reconstruir Guarulhos, porque nós temos força. E a força do povo é a força de Deus. Depois da fala do Pereira, vamos continuar falando de comunicação, como se comunicar. E no intervalo, a gente fica conversando aqui enquanto rola o comercial, a gente troca, a gente tricotando aqui, minha filha, que não acaba mais.
Doutora Márcia, eu vou chamar de doutora, porque é doutora, não tem como chamar, doutora Márcia. Nós temos hoje, como eu estava comentando na abertura do programa, uma ferramenta maravilhosa que é a internet, né? Que facilita, agiliza a transação de documentos, de negócios, mas tem o outro lado da internet, onde cria aquela individualidade, sabe? É cada um no seu mundo, cada um dentro do seu mundo. E nós estamos vendo que a ortografia estamos perdendo. A escrita está ficando muito difícil. E uma grande ferramenta para você falar bem é ler bastante, não só ler, e compreender principalmente a leitura. Porque quando fala, você é analfabeto? Não, eu não sou analfabeto. Você sabe escrever, você sabe como escrever, você sabe ler, você sabe entender o que você está lendo, isso quer dizer que você não é analfabeto. Saber ler não quer dizer que você não é analfabeto. Eu penso dessa maneira. Porque se você não entende o que está lendo, você não vai conseguir falar o que você entendeu, também não vai compreender nada. São os analfabetos. Até onde, exatamente, até onde compromete essa modalidade nova que veio da internet a comunicação das pessoas. Porque o não ler compromete a comunicação, ou estou errado, doutora? Está completamente certo. Então, no começo da vida, você tem a base da comunicação verbalizada para te apoiar no desenvolvimento da escrita. Depois inverte. Então você tem a escrita para te ajudar na organização da tua fala verbalizada, da tua fala oralizada, vamos dizer assim. Então aquelas pessoas mais, que não vou dizer letradas, mas que elas têm o hábito da leitura, a leitura crítica, a leitura não para si, a leitura que depois vai virar discurso. No movimento sindical eu brinco muito com quem faz os cursos. Não é só no movimento sindical, em todos os lugares que eu vou. Não basta você ler para você. Você tem que fazer da leitura uma informação que você vai conseguir dizer para alguém depois. Para isso requer o entendimento da leitura. Porque senão você só lê, o que você guarda são flashes dessa leitura, que na verdade, se você tem uma dificuldade de compreensão, você pega só o que é mais óbvio, você não entende o que é subliminar e você não consegue transformar aquilo em discurso. Então, um dos exercícios que a gente diz é: leia, depois comente com alguém, pelo menos com mais uma pessoa, alguma coisa que você leu. E deixa a pessoa perguntar para você alguma coisa sobre aquela leitura, para que você possa se pôr à prova de que aquela informação lida realmente ficou um conteúdo. Porque senão a gente vira falador de manchetes. São faladores de manchetes. Fala só a manchete, mas não desenvolve o conteúdo daquela informação. Então, falar que você está desatualizado é só porque você não abriu a tua internet hoje. Porque você vai saber pelo menos o que aconteceu. O problema é que se você só vê as manchetes e não lê um pouquinho mais a informação, e é péssimo a internet se você não está focado. Porque você começa a ler, aquela leitura te puxa para outra, que te puxa para outra, que te puxa para outra. Se você não faz a síntese desse conteúdo, se você não junta depois esse conteúdo, a tua fala fica parecendo um Frankenstein. Porque uma coxa de retalho. É uma coxa de retalho que não tem sentido. Então você vai falando de um monte de coisa, mas você não conclui nada, nem aprofunda uma linguagem nada. Patchwork. É uma linguagem patchwork, gostei. Eu estou criando agora. Gostei, achei bem artesanal, uma linguagem patchwork, porque você não consegue fazer a conexão entre as informações. Isso é o risco. Então, a vantagem da internet é rapidez da informação, você fica atualizado e você tem tudo na palma da tua mão. Basta você ter um celular que tem um Wi-Fi em algum lugar que você consegue acessar. Então, essa é a vantagem. A dificuldade é a velocidade que isso acontece na sua cabeça. Porque às vezes a velocidade que você recebe a informação é grande, mas você não tem... assimilar tudo Você isso. não consegue assimilar. Então precisa ter uma habilidade de concentração, foco e memória, porque o bom orador também, ele precisa treinar a memória. Porque se ele não conseguir, ele sabe tudo, ele leu tudo, mas ele não tem nenhum recurso para lembrar depois do que ele leu, ele não consegue usar. Ele não consegue falar depois aquilo que ele teve de informação. Então, precisa ter este acesso. Então, que bom que a internet existe por causa desse acesso. Só que você precisa também acompanhar a tua velocidade
fisiológica, cerebral, para acompanhar tudo isso que está acontecendo. Isso é treinado, isso tem que ser treinado. Eu fico conversando um pouquinho com algumas pessoas que elas gostam, mas elas têm uma velocidade mais lenta. E qual é o problema disso? Nenhum. Talvez você não consiga fazer o uso igual, por exemplo, uma pessoa de 17, 18 anos faz. Eu tenho uma coisa comigo, doutora, que é o seguinte, leitura, por exemplo. Às vezes eu estou com a minha esposa acompanhando, eu tenho gosto de livros da internet, se bem que folhear página, papel é uma coisa deliciosa, mas até pela praticidade da internet. E costumamos deitar na cama e ficar com o iPad lendo. Ela tem uma leitura muito rápida. Quando ela terminou, está na metade ainda. É que eu tenho uma lentidão para ler porque eu gosto de compreender bem as palavras. Quando termina um livro, a gente vai discutir o livro, ela tem uma visão diferente da minha do livro. Agora eu não sei qual que está errado ou qual que está certo. Mas eu tenho assim, eu gosto de ler bem devagar, sem pressa, sem calma, com muita calma, com muita calma. Isso ajuda no processamento da informação? Ou não tem nada a ver a velocidade com que você lê? Olha, eu não sei se você tem acompanhado, acho que quem está nos assistindo também tem essa experiência. O estímulo da leitura hoje é completamente diferente do que o estímulo da leitura que eu acho que nós tivemos para as crianças. Então, eu brinco que na idade da minha filha, ela hoje está com 10 anos, ela leu mais livros do que eu li, sei lá, até os 15 anos, até os 20 anos. A quantidade de livros que ela lê. E esta leitura, que é desde sempre, quando que a criança tem contato com o livrinho hoje em dia? Com 1 ano. Já começa a ter e folheia e lê, e é isso que acontece. Não importa se a leitura é digital ou se a leitura é física, mas ela existe, o contato com a leitura existe muito mais do que há 20, 40, 60 anos atrás. Então, a velocidade mudou, as pessoas leem mais rápido. Eu acho, Júlio, que a melhor coisa é você não menosprezar a tua leitura, levando em conta a velocidade. Tem pessoas que falam, não, eu não leio porque eu demoro muito. Se você demora muito, você tem que ter mais tempo para absorver a informação. Ou você curte a leitura de outra forma. Ou você lê, tem gente que vai lendo e se distrai. E vai pensar em outra coisa. A hora que você termina a página, você tem que voltar no começo. Então, é um treino também de concentração e foco. Então, se você se propõe a ler, e principalmente quem precisa da oratória vai ler para aquilo virar discurso, talvez um recurso é ler e interagir com o livro. Marque. Anote num caderninho as coisas que acha mais interessante. Eu brinco que eu ainda gosto muito do livro papel. Eu gosto do livro papel. É muito gostoso. Né? Porque eu gosto de interagir com o livro. Então eu marco, eu anoto, eu ponho marcadores de página para post-it, para lembrar que eu posso usar aquilo depois numa conversa, eu posso usar isso depois numa aula, eu posso usar isso depois numa sessão de coaching, ou então em qualquer coisa, em qualquer situação. Eu vou lá e retomo. Então isso é uma coisa que o leitor, ele pode fazer uso. Então não fica numa limitação, tipo, eu não vou ler porque a minha leitura é ruim. Se a sua leitura é ruim, é mais um motivo para você ler mais. Exato, a prática vai fazer. A prática vai buscando fazer. A perfeição. E se você quer fazer da tua leitura uma melhora da tua fala, leia em voz alta. Isso já foi me dito várias vezes aqui. Leia em voz alta, interprete a leitura. Sabe uma coisa, desculpa te cortar, uma coisa muito interessante que as pessoas às vezes podem utilizar? Façam marcações diferentes nos pontos. A vírgula, elas são uma barra, o ponto final são 2 barras, o ponto de exclamação, ele tem que ter uma carinha de feliz ou de assustado. Brinca um pouquinho com a leitura e na hora de ler, vai lendo como se fosse uma partitura, porque aquilo vai fazer com que a tua voz, ela sai do reto e ela começa a ter vida, ela começa a ter expressividade.
para que você possa fazer da leitura um recurso de treinamento de oratória também. Você falou uma palavra aí que está muito em uso ultimamente, coach. Hoje nós temos aí vários diretores de sindicato que lidera vários grupos, tem que direcionar vários grupos, ou seja, ser líder em vários setores. No dia a dia também nós temos empresários, nós temos aí, vendedores que têm que... Qual é a importância do coach e a que se aplica o curso de coaching? A que segmento ele serve? O coaching, ele é uma palavra americana, né, que não teve tradução para o Brasil, ela indica treinador, mas a técnica do coaching é uma estratégia para resolver problemas. Então, tem várias formações em coaching e todas apresentam algumas metodologias. Então, o que diferencia uma coisa da outra é a metodologia que você vai utilizar. Né? Tem a neurocoaching, tem o ISOR, que é o que eu sou formada, que acredita que tudo está dentro dos sistemas, então a hora que você mexe em alguma coisa você modifica o resto. Então, o que muda são as estratégias, mas o processo do coaching é o quê? É um profissional que tem uma técnica específica que vai ajudá-lo a chegar num objetivo pré-estabelecido. E eu, como fonoaudióloga e foco em oratória, minha atuação em coaching é na comunicação. Certo. Mas tem o coaching financeiro, tem o coaching familiar, tem o coaching de carreira, né? O meu foco é nessa questão que é a comunicação. Para quem se aplica? Para todo mundo que fala. Então, para todo mundo que fala, que quer falar melhor, que quer se comunicar melhor, é este trabalho que acontece. Ele pode acontecer individualmente, que é o que o grande... Em grupo também acontece? E em pequenos grupos. Por exemplo, quem está assistindo agora mora em um prédio de condomínios. Aí, de repente, eu falo, legal, que tal a gente fazer isso? Pode se fazer? Pode se fazer. Eu só acho não. A única questão é, quando você tem grupos com mais de 6 pessoas... você perde um pouco a característica do coaching, certo, no sentido de entender um pouco mais, porque o coaching ele é um pouquinho mais individualizado, ele é mais personalizado, é diferente de você fazer um curso. Você pode dar um curso de oratória, um curso de comunicação, um curso de comunicação gentil. Certo. Então vamos trabalhar aqui na empresa um curso de comunicação mais gentil. Eu vou entrar nesse negócio da empresa aí, então, porque eu preciso entrar nesse assunto com você. Que existe muita dificuldade da comunicação do trabalhador com o patrão. Existe muita dificuldade com o trabalhador com o seu chefe de departamento. Nós vamos discutir isso aqui. Eu só vou fazer uma pausa de 1 minuto, molhar a boquinha, nós voltamos já com a doutora Márcia. 1 minuto, só voltamos com o programa Voz do Trabalhador. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, é sério? Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. A história já mostrou que unidos a gente enfrenta qualquer problema. Não vai ser um mosquito que vai nos derrubar. Tem revolução que começa nas ruas. Esta vai começar dentro de casa. Vamos virar este jogo. Vamos virar esse jogo. Virando garrafas, pratos de plantas, pneus velhos e todo recipiente que possa acumular água. O time da Ambev já está fazendo a sua parte. Propagandas vão dar lugar a cartazes informativos. Assim como este comercial, que era para ter um dos produtos da Ambev, mas deu espaço para este movimento. Se a gente se unir, eles não vão mais reproduzir. Pior que água parada é você parado. Vamos virar este jogo. Ambev, juntos por um mundo melhor. Há mais de 50 anos, o Sindicato dos Metalúrgicos trabalha pelo progresso da cidade. Há décadas, a categoria metalúrgica reforça seu poder de compra e estimula o comércio. Conheça mais nosso sindicato.
sede própria, são 7 andares repletos de serviços à categoria. Clube de Campo fica no Parque Primavera e é frequentado por milhares de trabalhadores. Escola de Formação Profissional, ao lado da nossa sede, no centro. Ginásio poliesportivo no Clube de Campo, palco consagrado de grandes eventos. Parque aquático no clube, excepcional conjunto de piscinas para crianças e adultos. Sindicato dos Metalúrgicos, força viva em prol do progresso de Guarulhos e região. Estamos de volta com o programa Voz do Trabalhador. Estava perguntando a doutora Márcia aqui como é que faz para a gente chegar a pedir aumento aqui pro patrão. Ela estava me ensinando umas dicas aqui, depois chegar, Pereira, me aguarde. Pereira, me aguarde. Estou chegando aí com um potencial de comunicação. Você não vai segurar, meu irmão. Um abraço, Pereira, nosso presidente. Doutora Márcia, como nós falamos, o coach, ele atua em vários setores, mas tem funcionários, tem empresas que a dificuldade da comunicação do empregado para o patrão, ou o chefe de sessão, ou o gerente de uma empresa. E onde ajuda hoje também, vou colocando a pergunta, hoje nossos diretores, que tem que às vezes convencer o empregado que aquele momento é necessário a paralisação ou aceitar o acordo diante do momento que está vivendo. Quais são as ferramentas que o curso de coach traz para essas pessoas? A questão toda da comunicação é você precisa, tudo que o outro entende, ele se convence. Ele entende, ele absorve, entra nas técnicas da persuasão, que é uma outra, tem outro curso só sobre técnicas de persuasão. Mas a questão toda é o seguinte, o grande problema hoje é do líder sindical, vamos pensar em duas partes, né, do líder sindical. Essa coisa dele ter que convencer o outro a aderir a uma causa. Primeiro que hoje em dia falta um pouco essa coisa da causa. Isso, né? Eu acho que esse comprometimento, né? Essa causa, eu acho que falta. E na hora que o líder sindical fala da causa, eu não sei se ele é tão claro na hora de falar do que aquilo significa de fato, porque a população jovem está muito difícil de escutar. E a gente está no mercado de trabalho, eu tenho alguns segmentos aqui em São Paulo, que eles pediram justamente um curso de como conversar com a comunicação, com o público jovem, porque é difícil. Mas a questão é, se você tem uma comunicação clara e um objetivo muito claro do que para que você está ali, você não enrola. Porque o chavão que a gente escuta do trabalhador, primeiro que ser sindicalista, gente, não é fácil. Não é fácil ser sindicalista. Trabalhar com sindicalista, eu tenho vivenciado, e eu agradeço o Pereira mais uma vez, porque foi por ele que abriu essas portas de ter esse contato mais próximo com o sindicalismo. Não é fácil ser sindicalista, porque é difícil você estar num lugar onde as pessoas queiram te escutar. Não tem uma escuta aberta, falar, então que bom que você está aqui, né? Em alguns lugares você consegue, mas via de regra você tem que conquistar aquele espaço. E aí eu acho que vem essa coisa do sindicalista ter o conteúdo muito claro e estruturado, e a segunda coisa, ter uma forma que aproxime o interlocutor e não afaste. Hoje em dia as pessoas, elas têm uma escuta muito crítica. Agora, vamos falar de política agora, porque nós estamos aí, você que está em casa, se telejornais aí, nós vemos aí vários pronunciamentos de vários candidatos, de vários políticos. Como atua o coach dentro da área política hoje? Como é que você trabalha um político hoje? Você não ensina eles a mentir, não, né? Então, é terrível começar a frase falando então. Veja bem. Veja bem. Veja bem, então. Veja bem, bom. Trabalhar com a verdade é sempre bom. É sempre muito bom trabalhar com a verdade. Não é uma frase usual dos políticos ultimamente. Nós temos um problema de conteúdo e eu acho que não é dos políticos. Eu acho que toda vez que você está numa situação difícil de lidar, você tem que pensar muito bem o que você vai falar. E como o outro, porque o grande orador, ele se preocupa como é que ele vai falar, mas não é porque ele quer falar bem ou mal, tal, é porque ele tem que ver que impacto que isso causa em quem está escutando.
Então, o que eu estou Porque falando? A sua fala vai ter uma reação. Sempre tem. Sempre tem. Até a não reação é uma resposta. Então, hoje em dia, qual é o nosso... O problema é que a política está muito desacreditada. Então, todos esses movimentos que existem, você tem que trabalhar muito. E o coaching ajuda justamente é isso. Qual é a essência deste político? O que ele tem de mais verdadeiro? O que ele tem de recurso de melhor em termos de palavras, de pensamento, de tom de voz, de empatia? Hoje em dia, o que a gente mais sabe que faz diferença nos relacionamentos é você ter ou não ter empatia. Então, se colocar na posição do outro e não achar que o mundo gira em torno mesmo do seu umbigo e só você que está certo, o outro que está errado, é uma das coisas que a gente precisa treinar. O coaching ajuda justamente nisso. A gente traça o perfil comunicativo desse candidato, desse líder sindical, aponta os pontos positivos, aponta os pontos que ele precisa melhorar e mapeia com ele os lugares que ele precisa falar, com qual público que você vai falar. Nesse lugar você pode ser mais extenso, nesse lugar você tem que ser mais restrito. Nesse lugar como que você vai responder a comentários e perguntas difíceis? Porque virão. E às vezes não tem nada a ver com você, pessoa física, mas tem a ver com o sistema. Como é que você vai dizer isso de uma maneira que fique claro para quem está escutando e que isso não seja motivo de ataque para com você mesmo? Então, hoje em dia, essa campanha política, esta campanha vai ser uma campanha que vai precisar de muito cuidado e treino destes candidatos, porque a escuta não vai estar fácil. Deixa eu fazer uma pergunta, sem denominar, sem declinar nomes aqui, ouvindo, lógico, você ouve sempre e nós somos obrigados a ouvir e até precisamos ouvir quem atua na comunicação, vários políticos. Se fosse dar uma nota no âmbito geral da comunicação dos políticos hoje, sem declinar nomes. Sem declinar nomes. Qual seria a sua nota hoje? Eu tenho a minha, vamos ver se bate. Olha, no geral. No geral, um apanhado geral. Olha, não dá uma média 5. Eu chutei 4. Não dá uma média 5. Não dá uma média 5. Fala-se muito, não se fala nada. Quando você fala, a hora que a gente termina de falar, o outro tem que ficar com alguma informação adicional na vida dele, para que aquilo agregue informação. Nós estamos esperando, nós trabalhamos com comunicação, tanto a doutora quanto... Nós estamos esperando ouvir algo que nos convença. E que faça sentido, e que acrescente. Então, por exemplo, a hora que você você escutou uma pessoa falar por 3 minutos, que não é muito tempo, né? 3 minutos. Se na hora que a pessoa terminou de falar não ficou nada daquilo que ela falou, não teve nenhuma informação adicional, não teve nada que mudou, te tocou, que te fez pensar, foi perda de tempo. Sem comprometer, doutora Márcia, nós temos hoje a presidente Dilma, que tem feito vários discursos. É nítido, é claro, que há um despreparo muito grande de comunicação. Não estou dizendo da parte intelectual, cultural dela, que não vem ao mérito, mas a comunicação dela é muito fraca, muito falha. Uma curiosidade muito particular. Se ela tivesse uma boa comunicação, um bom treinamento, poderia estar diferente a situação dela nesse momento, se ela soubesse comunicar melhor? Vamos comparar então a comunicação do Lula e da Dilma? Vamos, podemos. Então, também sem comprometer. Ela gosta de uma encrenca, pegou duas coisas. Sem comprometer nada. Muito complicado, né? Quando fala comunicação, é bem complicado. Mas vamos pensar vamos traçar um paralelo, vamos traçar um paralelo entre os dois. Os estilos. Tá. Quando a gente escuta a Dilma, a hora que a gente tende, se a gente não gosta de alguma coisa que ela fala, a gente tende a ficar com raiva. A sensação é de crítica, vem uma crítica muito grande. Quando a gente escuta o Lula falando a mesma coisa, do mesmo tema, do mesmo assunto, você pelo menos para pensar. Pensar. É só isso. Então, assim,
O assunto é difícil. Os dois estão tendo que falar assuntos muito difíceis, muito complicados, com muito questionamento e muita recusa de escuta. Isso foi só para dar um exemplo Só para para vocês comunicação. entenderem a diferença da comunicação. O assunto é o mesmo, mas o entendimento diante da fala de individual de cada um são resultados diferenciados. Exatamente. Então, a Dilma, a hora que ela termina de falar, ela usa um discurso, na maioria das vezes, muito confuso. Se você vê nas brincadeiras que as pessoas... Uma comunicação patchwork. Uma comunicação patchwork. Se ficar um patchwork, se ficar bonita, mas nunca pelo menos. fica bonito o patchwork Ela tem dela. duas coisas que incomodam muito quem escuta. É uma entonação de voz muito reta. Então, ela fala sempre com uma entonação de voz muito retificada, impositiva. Parece sempre que ela está brigando com você. Então, assim, você quer escutar, mas ela vai muito no reto, não tem uma inflexão convidativa. E o Lula tem um jeito de falar totalmente diferente. Ele fala... É uma fala meu interpretativa, amigo, ele emociona. Que também, se a gente for analisar com crítica, e olha, sem querer realmente entrar no mérito se eu sou a favor ou contra, mas... Não está em julgamento isso aqui, a discussão é comunicação. O Lula falando, e ele tem uma série de problemas Nossa, de voz, terrível. de fala, mas pensando no geral, ele tem um conteúdo muito mais apelativo emocional. Então, você, a hora que vai escutando, você quer escutar mais um pouquinho, deixa eu ver até onde ele vai. Depois que ele termina, vem quem gosta da escuta, se convence. Quem já tem uma crítica anterior, critica. Porque às vezes falta dados. Mas entendeu também para criticar. Exatamente, entendeu para poder fazer a crítica. Se ele não entender, também não ia criticar. A Dilma, às vezes, você não consegue entender. E aí, a hora que você não entende, você não adere. Ela não consegue comunicar com a nação, ela não consegue falar à nação. Ela tem... E mesmo quando é lido, e aí ela tem aquele roteirinho para seguir, o jeito que ela põe as entonações, ela fica muito confusa. Porque sai da característica dela, né? E aí ela engessa. E na hora que ela engessa, você perde o quê? Você perde o lado da aproximação relacional porque voz é uma das expressões mais fortes da nossa personalidade e da nossa emoção. Se você passa uma voz dura desse jeito, reta, com um ponto final muito marcado, o que vem forte? A imposição, a briga, o jeito bravo de ser. E aí você faz o quê? Eu não quero ficar perto dessa pessoa, eu não quero nem escutar, eu prefiro ficar longe. Se você tem uma fala que agrega, que aproxima, que modula, você fala, deixa eu escutar mais um pouquinho. Fica agradável a conversa. Fica mais convidativo, mesmo que você não concorde com aquela opinião, mas você para um pouco mais para escutar. Então, a comunicação, ela precisa ser clara e generosa. E às vezes a Dilma não é nem clara e muito menos generosa. Acabou. Não quero parar de falar. Eu também não quero. Tchutchico, marca outro programa Pereira, aí. marca olha, outro falar programa, com a doutora marca Márcia outro programa. é muito bom, é ótimo. Ela falou, gente, tá cheio de compromissos. Não, compromisso, nem sentiu. Passou, acabou o programa. Pereira, aprendi a pedir aumento de salário. Pereira, me aguarde. Seja claro e generoso. Claro, tá difícil, tá complicado, preciso de aumento, só vai aumentar meu trabalho. Pereira, não tenho nada a ver com isso. Muito obrigado por mais. Espero, por favor, aceite. O Titico fala que é difícil você ter um espaço pra gente. A gente vem de novo. Por favor, vamos conversar. Porque eu tenho certeza que a comunicação é a solução para o problema do mundo. Os países não se comunicam, essas guerras que existem, esses conflitos religiosos, essa intolerância religiosa, é a falta de comunicação, entendimento e compreensão. Nós precisamos conversar mais, precisamos conversar mais. O Papa, que é um grande comunicador, o Papa, né, Francisco, atualmente, o que ele está fazendo?
com o mundo. Mudando o jeito, falando, colocando as pessoas para conversar. Totalmente assim. A solução de todos os problemas está na comunicação e pouca gente, infelizmente, dá valor a isso. Precisamos nos ater mais a isso aí. E aos políticos que quiserem contratar a doutora, fala comigo. Eu, Titico, 20%. Titico, ó, 20%, tá? Fala comigo, viu? Doutora, seus contatos vão estar aqui embaixo aqui para que as pessoas pudessem até fazer uma consulta, tirar uma dúvida, bater papo. O endereço eletrônico dela também, enche a caixa dela, tá aqui, ó. Pode mandar à vontade. Obrigado, doutora Márcia. Até o próximo programa, Até o próximo programa. Muito obrigado. A você de casa, nosso muito obrigado pela audiência, pelo carinho, bom final de semana a todos. E não se esqueça, por pior que esteja o momento que você está vivendo, nunca, jamais perca a sua fé. Um grande abraço, até o próximo programa. Há mais de 50 anos, o Sindicato dos Metalúrgicos trabalha pelo progresso da cidade. Há décadas, a categoria metalúrgica reforça seu poder de compra e estimula o comércio. Conheça mais nosso sindicato. Sede própria, são 7 andares repletos de serviços à categoria. Clube de Campo, fica no Parque Primavera e é frequentado por milhares de trabalhadores. Escola de Formação Profissional, ao lado da nossa sede, no centro. Ginásio poliesportivo no Clube de Campo, palco consagrado de grandes eventos. Parque aquático no clube, excepcional conjunto de piscinas para crianças e adultos. Sindicato dos Metalúrgicos, força viva em prol do progresso de Guarulhos e região.